que tendencia a vocês a deixar o texto subjetivo, e não é a característica do texto dissertativo, ele tem que ficar de fora porque você vai falar sobre o assunto, né? E aí, automaticamente, a gente, quando coloca lá em primeira pessoa, sem perceber, né, nós colocamos uma subjeção, né? A gente coloca um tipo de sentimento, muitas vezes, de um sentimento que pode não ser legal para o nosso texto, ok? A característica da dissertação é a terceira pessoa, a gente fica de fora falando sobre o assunto, ok? E aí, nossos argumentos são as citações, contextualização histórica, tudo que nós podemos fundamentar a nossa opinião, tá? Nosso ponto de vista. Já num artigo de opinião, que é onde nós vamos chegar agora, né? O próprio nome já diz, artigo de opinião. Então, ele também quer a sua opinião, tá? Só que ele é um texto mais flexível. Ele tanto pode ser escrito em terceira pessoa, quanto em primeira pessoa. Também é um tipo de gênero que nós encontramos nos jornais, tá? Então, os vestibulares, até então, principalmente os nossos aqui, né, o DESC e a UFSC, eles trabalhavam somente dissertação, como sempre venho falando para vocês. Eles já pediram um artigo de opinião, né? Então, eles, com essa mudança de escolha de outro tipo de gênero, o artigo de opinião também foi uma delas, tá? Que entrou na lista. O artigo de opinião, ele pode ser gerado da opinião de alguma matéria, de alguma notícia, reportagem que vocês leram na revista ou em jornais. Então, esse tipo de gênero, ele é escrito até para ser publicado nesse veículo de comunicação. E tem uma página mesmo que fica exposta somente para esse tipo de texto, né? Porque tem muitos leitores que gostam de expressar a sua ideia, né? E automaticamente ele coloca, deixa ali exposto, né? Para ter aquela partezinha somente para esse tipo de texto. Então, ali, ó, quando nós falamos assim, na questão 2, nós temos o quadrinho, que eu adoro esse menininho, né? Que eu gosto de trabalhar muito com vocês em relação a isso. Quando a gente fala ali, ó, no quadrinho que diz assim, ó, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundamentação, e toda opinião deve ter um bom fundamento. Quando você tem uma opinião e você vai expor a um grupo de pessoas, a um jornal, alguma coisa, você tem que fundamentar. Por quê? Por que você acha isso? Né? Quando a gente pede para vocês justificarem uma resposta que seja pessoal. É assim. Por quê? Porque sim. Tem gente que me responde, né? Porque sim. Não, porque sim, não. Eu quero saber qual é o fundamento que você tem para você chegar a essa conclusão do sim, tá? Então, qualquer texto que seja de opinião, a gente tem que ter um fundamento, tá? Então, assim, ó, porque sim, não é resposta. Lá no título já está dizendo, né? A arte de argumentar. Porque sim não é resposta. Eu preciso, o porquê que tu quer. Quando a gente faz um texto, a gente tem que fazer essa perguntinha, por quê? Porque automaticamente ela vai vir a resposta do seu ponto de vista. Então, vamos lá. Um artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome, né? Artigo de opinião. Mas por que ele não pode ser um outro nome? Possui as características, por conta disso daqui, ó.
Opa! Por conta disso daqui, ó. Possui características de quê? De um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor. O que é persuadir, gente? É convencer. Então, eu tenho que convencer vocês dos meus argumentos, do meu ponto de vista. Se eu não tenho argumentos suficientes, fico falando blá, 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 a tua resposta não vai me convencer. Então, tem gente que tem uns argumentos muito fortes, né? E que a gente não tem saída em relação a isso. Um bom advogado é aquele que sabe persuadir, né? Mostrar os argumentos, mostrar os porquês, que o seu cliente tem que ser solto, que a justiça tem que estar a favor dele, né? Então, quem aqui está pensando em ser advogado, juiz, alguma coisa dessa área, tem que pensar que você tem que ter bons argumentos, tá? Assim, a argumentação, olhem aqui, ó. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião. Então, o que vai valer nesse tipo de gênero aqui é a argumentação, né? Não é o porquê sim, mas sim justificar e fundamentar esse porquê, que surgem, sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, como eu falei para vocês. Quem são os nossos meios de comunicação? Televisão, rádio, jornais ou revistas. Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade, tá? Então, quase sempre, né? A gente não vou dizer para vocês que é sempre, porque pode acontecer de aparecer um que não seja atual e aí, né? Mas por ser jornalístico, né? Por ser por meio de comunicação, estar inserido nesse contexto, automaticamente ele tem que ser atual, porque não existe um jornal diário desatualizado, né? Então, eles têm que ter essa atualização, tá? Aí, ali, ó, nós temos, como eu coloquei para vocês aqui, ó, e eles ainda são pedidos, né? Muito nos vestibulares e concursos públicos, né? Os vestibulares, a UFPR, que é ali no Paraná, ela já pede há muito tempo isso, né? Muitos anos mesmo, enquanto a UFSC só de 2007, 2008 para cá é que ela começou a mudar o seu estilo de tipos de gêneros, né, textuais cobrados no vestibular. Características. As principais características dos artigos de opinião são uso da argumentação e persuasão. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem que ter a argumentação e a persuasão, tá? Textos escritos em primeira e terceira pessoas. Geralmente, ó, primeira, tá? Como ele é um texto que não tem essa regra da dissertação, embora tenha uma argumentação, ele pode ser em primeira pessoa, mas também em terceira. Quando o texto for mais objetivo, nós vamos entender por que aqui, ó, ele pode ser escrito em primeira pessoa. Geralmente são assinados pelo autor, geralmente, não, né? Porque como é um texto que é direcionado para ele, que vai ter um departamento do jornal que vai estar disposto para ele nesse sentido, ele pode assinar ou não. Aí da opinião lá do autor, tá? São produções vinculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Quando eu falo simples, gente, sim, ó, eu sempre comento com vocês aqui em relação aos gêneros textuais, os gêneros textuais vinculados aos jornais, né? Informativos, por exemplo, porque quando a gente fala de textos informativos, ele vai chegar a qualquer pessoa, tanto aquela com menos escolaridade quanto aquela com mais escolaridade, ok? Então, o simples
quer dizer não palavras rebuscadas, difíceis, mas palavras entendíveis, né, que chegam a qualquer público, né? Objetiva, quando ele fala aqui, ó, objetiva é quando eu coloco em terceira pessoa, porque eu vou falar somente sobre o assunto. Eu vou expor a minha opinião como no texto dissertativo lá das características dele. Então ele vai ser objetivo, tá? Subjetivo. Alguém fecha o microfone, tem gente com o microfone aberto. Todos fechem o microfone de vocês, por favor. A aula está sendo gravada. Aqui essa explicação. Quando eu falo subjetivo aqui, gente, ó, aí quando eu coloco em primeira pessoa, porque automaticamente eu vou colocar a minha opinião e um sentimento, né? De alguma coisa, de raiva, disso, daquilo, de indignação. Eu posso puxar para este lado quando tem uma linguagem mais subjetiva, tá? Uma escolha de temas da atualidade, porque como eles estão vinculados ao meio de comunicação, eu não tenho como não ser atual. Possuem títulos polêmicos e provocativos, já que esse é um ponto e é um critério avaliativo muito grande para esses concursos que adotam esse tipo de gênero, né? Por ele ter essa característica aqui, ó, né? A titulação tem que ser muito sugestiva, né, nesse sentido aqui. Contém verbos no presente e no imperativo, tá? Porque muitas vezes o que acontece no imperativo? Ele vai dar uma sugestão, né, sobre aquele tema. Às vezes é alguma coisa pertinente à sociedade e ele vai tentar dar essa opinião, essa sugestão para o melhoramento, né, daquela proposta colocada ali para vocês, certo? Aqui eu coloquei uma imagenzinha que só para vocês terem a noção de que, né, fazer esse canal jornal e o artigo de opinião, tá? E a estrutura desse texto. Tem umas características e como que eu estruturo ele. Geralmente, os artigos de opinião seguem a estrutura dos textos dissertativos argumentativos, como introdução, desenvolvimento, tá? E a conclusão, tá certo? Então, na introdução, nós vamos fazer a exposição das nossas ideias sobre aquilo que nós lemos da notícia, enfim, lá do jornal do tema, tá? Nós vamos expor para que a exposição para que a interpretação seja disponível, que é na questão do desenvolvimento, né? É o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Lembram lá que a gente falou que o artigo de opinião, nas características, o que vale é a argumentação e a persuasão? Então, vai ser aqui, ó, tá? Ó. É aqui que ele vai colocar toda essa questão da argumentação e toda a questão da persuasão na estrutura de um texto de artigo de opinião. E aí, por último, a conclusão, né? Que é a sua opinião. Quando eu falo em terceira pessoa, quando eu escrevo em terceira pessoa, eu uso recursos que fique de fora, né, em relação a isso, tá? Em relação ao que foi exposto. Se eu tenho um texto mais subjetivo, que eu coloco em primeira pessoa, eu posso colocar ali, né, a minha ideia mais subjetiva. Então, é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para, olha aqui, ó, solucionar. Por isso que eu digo, né? Por isso é que eu digo que no artigo, desculpa, no artigo de opinião, a gente vai colocar uma solução, por isso no imperativo, por isso que eles colocam lá imperativo, tá? Para poder solucionar os problemas daquele tema proposto, ok? Então, gente, é isso.
que eu trouxe para vocês em relação ao artigo de opinião, para a gente trabalhar agora a nossa apostilinha, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Estão me vendo? Estão me vendo? Sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Lá na página 3, nós temos... Aqui a gente pode passar e ir direto lá para a página 4, tá? Que nós temos alguns exemplos aqui de um artigo de opinião. Só vou fazer a última chamada. Alguém, eu estou vendo 34 alunos aí, alguém que entrou, não colocou o seu ok ali no chat, não respondeu a chamada? Eu quem? Arthur Jesus. Oi? Rafa? Arthur Jesus. Bota presente? E Arthur Jesus. Então, todos estão em sala. Maria Vitória? Está aí? Então, a única que faltou foi a Maria Vitória. Ao finalzinho eu vou fazer a chamada de novo, tá? Então, não saiam antes que eu faça a chamada, tá? Gente, então vamos lá. Voltada à divulgação científica, super interessante, publica com certa frequência reflexões a respeito da relação do ser humano com os animais. Leia um trecho da reportagem Por que ainda maltratamos animais? Quem gostaria de ler aquele textinho ali para a prof? Vamos, participação? Professora. Oi. Eu leio, só que é pra falar que, tipo, a conexão tá muito ruim. Daí eu tô saindo da sala muitas vezes, que tá tão ruim, eu acho, a conexão, que eu acabo saindo, não sei porquê. Mas tem uma tava dando uma travada muito grande e eu saía do nada. Tu queres tentar ler? Aí se sair, então pode ser. Jesus, né? Tá. Porque ainda maltratamos os animais. Toda a nossa relação com os bichos é esquisita e irracional. Dividimos o reino animal em castas que merecem mais ou menos direitos de acordo com a sua utilidade. Multiplicamos de propósito, pois bois, porcos, galinhas, só de galinhas há 20 bilhões no planeta. Apenas para confiná-los, criá-los em condições degradantes e depois matá-los. Ok, o ser humano comeu carne, mas precisa tratar suas presas com tanta frieza. Frangos têm os bicos cerrados para não praticar canibalismo dentro das gaiolas. Filhotes de boi são arrancados de suas mães e mantidos anêmicos para ficar com a carne macia. Milhares de peixes morrem todos os dias em redes que eram destinadas a matar outras espécies. E tudo bem, além dos bichos que vão parar no nosso prato, mas aos que sacrificamos em nome do progresso. Cobaias de laboratórios, por exemplo, nascem para ser tuteladas até a morte. Fabricantes de cosméticos ainda gotejam shampoo em coelhos imobilizados que não podem piscar enquanto produtos correm pelos seus olhos. Já macacos bebês são trancados em jaulas expostas de serpentes. Choques e ruídos para desenvolver ansiedade, depressão e ter seu cérebro dissecado depois. Apenas nos Estados Unidos, 25 bilhões de bichos são usados em experimentos, que vale a uma Austrália de animais e humanos. Muito bem, aqui um trecho da reportagem, tá? De uma lá da Super Interessante sobre a questão dos animais, porque ainda maltratamos os animais, certo? Aí aqui embaixo nós temos a opinião de alguém, né, que fala sobre a reportagem ali, ó. Considerando o texto e seus conhecimentos prévios, como você responderia a pergunta presente no título? Por que ainda maltratamos os animais? Né? Como você
Como você responderia a essa questão, né? Quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que pensar num todo, né? Por que ainda são maltratados esses animais? Troque ideias com seus colegas, tá? A mesma revista publicou em seu site a opinião de Isaías Hall sobre o uso de animais em experimentos e testes científicos. Compare-a com o texto anterior e com as ideias discutidas. Alguém ali leia? Milena, pode ser? Quer que eu leia de novo? Milena? Não? Tá aí a Milena? Quer que eu leia de novo? Não, deixa eu ver se é alguém mais. Gabriel Quadros, pode ler? Opa, desculpa. Pode ler para mim ali, Gabriel? O texto ali, Direito dos Animais, ou você ou a cobaia? Isso. Tá. Direitos dos animais ou você ou a cobaia. A imagem que se quer passar é a de que os cientistas são indivíduos sádicos. Corre o mundo uma campanha em defesa dos direitos dos animais, pregando o fim do seu uso em testes de laboratório. A imagem que se quer passar é a de que os cientistas são indivíduos sádicos, que usam e matam cobaias inocentes. Até quem descreve os centros de pesquisa como campos de concentração repletos de instrumentos de tortura para animais. Trata-se de uma visão caricatural que contribui para aumentar ainda mais a ignorância e o preconceito das pessoas diante da ciência. É provável que essa imagem tenha surgido já no tempo que Pasteur inoculou a saliva de um cão com o vírus da raiva no cérebro de outro cão, sadio, e verificou que ele contraiu a doença. Para fazer essa experiência, Pasteur teve que abrir um orifício no crânio do cão saudável, um procedimento de fato desagradável, tanto para o cão quanto para o espectador. Ele também usou coelhos e em seus experimentos transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para o outro, 25 vezes, até que o agente da raiva no cérebro dos últimos desses animais se tornasse incapaz de transmitir a doença. No dia 6 de julho de 1885, um garoto de 9 anos chamado Joseph Meister foi salvo da raiva depois que Pasteur injetou o vírus atenuado da doença no pequeno paciente, tendo início ali a técnica de produção de vacinas, que salvaria no futuro a vida de milhões de pessoas. Muito bem. Eu continuo? Uhum. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela nenhum vírus que possa induzir a doença ou provocar efeitos colaterais. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacina, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células, em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. Essa técnica é mais rápida, eficaz e econômica, mas infelizmente não pode ser usada em todas as etapas da pesquisa. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como para preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. Diminuir ou mesmo banir irresponsavelmente os testes em animais aumentaria ainda mais os riscos de quem precisa tomar remédio. Sem essas pesquisas, quem se arriscaria a ir à farmácia? Há 40 mil anos, os homens viviam, em média, 28 anos. Hoje vivem mais de 70. Devemos isso às pesquisas que utilizam animais. Garanto que se os pesquisadores encontrassem outra forma de chegar à cura de doenças, eles dispensariam o uso de cobaias. Pesquisas com animais são caras e longas, mas essa substituição levará tempo e a ciência não pode ser refém da histeria de grupos fanáticos. Pessoas que colhem assinaturas em defesa dos animais usando em laboratório, mas são insensíveis aos seres da sua própria espécie que precisam de ajuda. Enfim, não é aceitável que usemos animais para o benefício humano. Inaceitável é ver o homem matar e expor os seus semelhantes ao sofrimento por meio de guerras ou pela ignorância que rejeita os benefícios do avanço da ciência.
É bem provável que os defensores dos direitos dos animais acreditem que é uma arrogância do homem moderno colocar-se no centro do universo. Pessoas que, como Pasteur, priorizavam a vida humana diante da vida de outros animais. Para mim, essa arrogância tem outro nome: humanismo. Uhum. Muito bom. E vocês? Qual seria a opinião de vocês em relação a isso? Aqui ele está dizendo que seria necessário por conta das vacinas, né? Para que o ser humano não fosse prejudicado em relação a isso, né? E vocês? Qual é a opinião de vocês em relação ao maltrato? O que vocês acham disso? Hein? Eu não sei, porque ao mesmo tempo que isso é maltratos, né, aos animais, é culpa disso que a nossa meio que evolução meio que se evoluiu. Só que ao mesmo tempo que a gente se evoluiu, a gente regrediu por conta dessas torturas que a gente faz com eles. E eles ajudaram muito o mundo, né, ao servir comida, essas coisas e tal. Mas a maneira de como eles são criados é totalmente não humanizada. Entendi. Mas alguém, assim, em relação a isso, nós agora estamos precisando, acho que é um tema bastante atual, né? Nós estamos precisando mais do que nunca de uma vacina, né? Para a gente chegar à nossa vida normal como antes, né? Para a gente ter a nossa vida normal como antes. Vai aí a pergunta, né? Fica esse questionamento, então. É claro que se não tivesse pessoas, claro que eles estão fazendo os testes em pessoas, né? E se não existisse, né, as pessoas para fazer? Se não existisse outros meios, né? É um questionamento de todo ser humano, todo ser, né? Seja humano ou não, ele tem que ser garantidos bons tratos, sim, né? E os nossos ratinhos de laboratório, eles são bichinhos? Porque tem muita gente que fala, mas não fala dos ratinhos, vocês estão entendendo? Eles também são bichinhos. E aí? Né? Faz um teste daqui, um teste dali. Tinha que haver alguma coisa que no meu ponto de vista, né, em defesa aos animais, tinha que ter um outro meio que tivesse aí, que não precisasse usar os animais, mas todos os animais, né? Todos, não é só o cachorro, não é só o gato, não é só isso, não é aquilo, os ratinhos também, né? Então eu acho que, enfim, né? Eles buscam, né? Eu acho que eu já ouvi falar que eles buscam os animais que têm mais compatibilidade com as coisas do ser humano, né? Com o corpo humano do ser humano. Não sei, talvez eu esteja falando besteira. Vocês podem perguntar. Acho que vocês têm a professora Valéria, né? Professora de ciências, não é a Indy, não, né? É, professora Valéria. Daí vocês podem perguntar para a Valéria. De repente a gente entrando num consenso aqui, né? Como é que funciona? Lá no médio, a Jimena sempre está falando alguma coisa sobre isso. Né? Vocês vão ter aula de... Vocês já estavam tendo aula de laboratório, não, né? Ainda não. Lá no ensino médio, vocês vão ter aula de laboratório com a Jimena e com o Antônio, né? E ela usa animais mortos para dessecar. Ela utiliza, esses dias teve um tempo que ela levou um peixe, né? Porque ela estava trabalhando questão, né? Os peixes lá. Então ela levou um peixe para poder olhar, né? Fazer todo o processo, enfim. E quando se está numa universidade, vocês vão ter mais acesso aos bichinhos, sabe? Na biologia, para estudar, para saber, né? Enfim, a questão deles aqui é o uso deles, né?
em referente a essas vacinas cosméticos, né? Porque eles colocam neles para que o ser humano não tenha nenhuma reação alérgica, enfim. Vamos fazer então aquelas questõezinhas ali. Considerando-se apenas o título, é possível inferir que o autor se mostra disposto a conciliar os direitos dos animais e os direitos dos seres humanos. O respeito aos direitos dos animais para o autor exclui o respeito aos direitos dos seres humanos e vice-versa. Qual dos dois ele sugere ali? A primeira ou a segunda? Eu acho que é a primeira. A primeira, quem discorda? Alguém discorda e coloque a segunda? Só tô lendo a segunda aqui. É a primeira. A primeira? Olha lá o título. Por que ainda maltratamos os animais? Ele está dando alguma ideia de defesa pro ser humano? Não. Ali a gente percebe que ele está induzindo o maltrato aos animais, né? Não a questão do que o ser humano, a defesa do ser humano em relação a esse assunto. Então, a resposta certa é o segundo itemzinho, tá? Porque o autor não mostra disposto a conciliar. O título, tá? Olha ali, ó, considerando apenas o título do texto. Achei que era o segundo texto verde. Não, é lá de cima. Porque quando a gente fala quando a gente fala do ser humano, é um conjunto ali, né? Quando a gente fala lá do ser humano, a gente não consegue, ali no título, a gente não consegue ver a opinião clara, né? Lá na segunda, então. A ideia presente no título, agora sim, ó, direito dos animais, ou você ou a cobaia, é sustentada ao longo do texto? Ele sustenta isso? Ele argumenta isso? Ele fundamenta isso? Ele fundamenta o porquê do uso dos animais em laboratórios? Sim. Ele sustenta sim. Muito bem, Gabriel. Ele sustenta sim, tá? Ele coloca lá todas as questões, ele coloca a opinião dele, né, gente? Então a gente tem que pensar que ele está colocando, ele sustentou. Ele colocou a questão de reações para a produção de um possível medicamento, né? Então ali ele coloca sim, tá? Uma sustentabilidade. Já coloquei, já respondi, já justifiquei a resposta ali, né? Quando ele coloca a questão de cobaias, enfim, né? Em um artigo de opinião, o primeiro parágrafo tem a função de introduzir o assunto. Aqui é uma afirmação, tá? Isso pode ser feito com um breve relato de fatos atuais que provocam o articulista a escrever. Também aqui tudo é uma afirmação. Agora vem a pergunta. Que fato recente motivou Isaías Raum a escrever esse artigo? O Isaías Raum é o artigo de opinião, que é o verdinho, tá? O que motivou ele a escrever esse artigo? Os testes em animais que os cientistas estão fazendo? Também. E por que isso ficou tão evidente no mundo? Através de quê? Porque ele não é coloca... algo Oi? comum que todo mundo nem sabe, tipo, direito disso, da existência. Sei lá. As campanhas, né, que fazem contra os animais de laboratório, né, para que não seja mais usado, tem muito ativista, né, que fazem essas campanhas. Então, a partir dessas campanhas é que motivou ele a falar sobre o assunto. E ele justifica lá no seu desenvolvimento isso, né?
Fizeram? Uhum. Lá na B. Qual a tese do autor a respeito do tema? O que é tese, gente? O que é tese? É a defesa do teu ponto de vista, tá? É a defesa do seu ponto de vista. Então, podem grifar ali como importante, tá? Qual a tese do autor a respeito do tema do debate? O que ele defendeu ali? Ele está dizendo que ele não concorda com os testes em animais? Ele tá também dizendo, Lu, também isso, tá? Mas ele também só complementa a tua resposta. Ele está também falando da questão ele defende que os cientistas e os centros de pesquisas são retratados de forma exagerada. Por conta que existem pessoas que têm essa desconfiança em relação à ciência, né? Ainda. Aí eles que só complementa. Além disso, tá, Luísa? Coloca só que ele também usa essas formas, né, dos cientistas e do centro de pesquisa de forma exagerada. Isaías Hall é um articulista apropriado para debater o uso de animais como cobaias? Ele pode estar apropriado a isso? Ele teve argumentos fortes em relação a isso? Ele conseguiu mexer com a cabecinha de vocês, né? Poxa, realmente nós precisamos disso. Mas vamos ver se a gente encontra um outro meio. Mas ele conseguiu com que vocês pensassem sobre o assunto também? Comigo, sim, me fez pensar. Uhum. Exatamente. Os argumentos dele fez com que a gente pensasse também, porque é óbvio que a gente não quer maltratar os animais, mas a questão de busca de uma vacina, a raiva, como ele colocou ali, por exemplo, tem que ser por um animal, né? De uma cobra tem que ser, o veneno tem que ser de um animal, concordam? Então aí a pesquisa tem que ser feita por eles, não tem como não, né? Imagina se não tivesse, aquela... Lembram há pouco tempo daquele cara que tinha uma cobra naja, né, em casa, que foi picado pela própria, só que no Brasil, como não tem esse tipo de cobra aqui, não é comum esse tipo de cobra aqui no Brasil, eles não desenvolveram a vacina. Sim, porque eles traficaram o animal. Exato. Só nos Estados Unidos é que tem, né? Ou alguma região que eu não me recordo, que tiveram que trazer a vacina para ele tomar imediatamente ali, senão ele poderia vir a óbito, né? Ou colocar alguma coisa, sei lá, até chegar a vacina, não entendi ao certo, tá? Mas... É que já tinha uma em Butantã lá, quando você... Butantã, não sei do que, das cobras lá, já tinha uma vacina já pré-existente. Tinha só uma dose, eu acho. Isso, alguma coisa nesse sentido, mas ele precisava de mais, né? E veio alguma coisa de fora depois. E se não tivesse, né? Claro que ele é uma pessoa, ele não deveria estar fazendo o que ele sim estava fazendo algo também, né? Que era, maltrato aos animais. Essa questão de venda clandestina aí, né? De tráfico de animais, para mim, isso é uma aberração contra os animais, né? Porque eles estão fazendo de maldade mesmo, para venda, para isso, para aquilo, né? E era o que ele estava fazendo. Mas olha só, ele teria morrido. Mas quando se vai para o hospital, tem que fazer, independente da índole da pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, é para salvar vidas, né? Então, se não, ele tinha morrido, né?
Então, ali na questão C, sim, né? Ele consegue fazer todo o uso das suas explicações, um fundamento, ele deu fundamento à sua questão. Então, ele pode perfeitamente participar de um debate, porque o debate é isso, né? Quem não tem argumentos nem participa. A gente tem que ter argumentos concisos, né? Fundamentados para poder defender a ideia. Ok? Gente, então a nossa aulinha finalizou ali 10h39.